E aí, pessoal, bem-vindos aqui ao canal Falando NASCAR. Baita de um fim de semana, né? Repleto de corrida para quem gosta. Mas, como aqui só falo de NASCAR, vamos ao que interessa. Nas Trucks, olha, eu já posso dizer que o sábado já começou perfeito, né? As Trucks foi uma corrida muito boa lá em Gateway, Raceway, Illinois, ou onde for, já começa confuso por aí. A Xfinity foi em Portland, a Cup foi em Raceway, Gateway, Illinois, ou outro estado que eu já nem sei qual foi, mas enfim, vamos para as trucks. Cara, não decepcionou, foi uma corrida muito bacana, ao meu ver, não esqueça que é a minha opinião também, né? Ao meu ver, foi uma corrida excelente. Mais uma vez, Nick Sainz e Hailie Deegan se estranharam na pista. Novamente, Nick Sainz deu um totozinho atrás da Hailie Deegan, tirando ela da corrida. Novamente, um pedido de desculpas do Sainz, mas não foi muito bem recebido aí pela turma da Hailie Deegan, que até agora não fez um pronunciamento muito mais. Mas enfim, coisas de corrida, tá chateada que não terminou algumas quantas corridas, tá difícil para ela a vida nas trucks. Mas enfim, a corrida foi entretida do começo ao fim, realmente bastante troca de liderança, carros lado a lado, three wide, two wide, foi realmente uma corrida, eu gostei de assistir, espero que vocês também tenham gostado. No final, quando o favorito Zane Smith já estava na frente na briga, ele acabou, vamos lá, se estranhando com o colega dele ali, o Ty Majeski, que foi para cima. Na verdade, eu acho mais erro do Ty Majeski, que forçou a barra, tirou ele tiraram os dois da corrida, basicamente foram pro fim do pelotão, deixou a pista livre para o Enfinger enfileirar mais uma vitória. Obviamente tiveram mais uma relargada e o Grant Enfinger tomou a liderança, ali não deu muita chance, o Rex ficou em segundo e foi embora. Mas tirando esse final aí de truck, né, porque nunca termina até não houve outra bandeira amarela, a corrida acabou terminando bem, e levando a segunda vitória aí, o Enfinger, que é um piloto aí que faz carreira na truck. Enfim, eu posso dizer que foi uma boa corrida. Agora a gente passa para a Xfinity. Na Xfinity, eu acho que foi uma das melhores corridas em circuito misto que eu já assisti, não vou dizer a melhor, mas uma das melhores. É emocionante, Sheldon Creed ali dominando desde o começo, ele mesmo depois confessou que estava tendo problema nas últimas curvas antes da reta, então ele sabia que poderia ter mais dificuldade ali para manter a liderança, mas mesmo assim a briga ficou entre ele, o Allgaier, o John Hunter Nemechek, o Josh Berry parecia que ia avançar no começo, mas logo já perdeu a posição para o Berry, pro Allgaier e foi embora. Muito tempo ficou na frente Sheldon Creed, eu sinceramente estava torcendo para que ele levasse essa corrida, cara que está merecendo. Mas enfim, chegou um momento, o John Hunter Nemechek cansou, deu o totalzinho na curva antes do final da reta, jogou ele para fora, e como eles estavam bastante na frente, ele deu tempo para o Sheldon Creed voltar em sexto. Na sequência tem uma bandeira amarela. Na sequência era óbvio que em algum momento ia chegar esse payback, o payback chegou na pista, na mesma curva, na mesma proporção, um toque também fez o John Hunter Nemechek rodar, e aí estava resolvida a parada entre os dois. Se isso vai gerar sanção ou não, aparentemente dizem que não, porque foi coisa de corrida. Pô, mas foi claramente uma batida. Tanto é que no final da corrida, os dois, as câmeras mostraram que o John Hunter foi até o carro do Creed enquanto ele estava saindo. Os dois conversaram rapidamente, tocaram ali as mãos, ou seja, qualquer problema que tinha já foi resolvido ali, como tem que ser, né? Dentro da pista, sem nenhuma palhaçada. Já ao contrário do Chandler Smith e o Jay Burton, que a discussão ali foi para frente, chegou o Jay Burton, tentou bater nele, deu alguns soquinhos ali, tem algumas imagens na internet. Depois discutiu ainda com o dono da equipe, enfim, papelão do Jay Burton, por mais que ele esteja indignado com qualquer coisa, a gente sabe que o esportivo, isso não é uma atitude esportiva, enfim, isso aí já também faz parte do show. A corrida em si, né? Voltando para a corrida em si, a gente teve ali vários momentos emocionantes. Um dos momentos mais até cômicos foi quando o Cole Custer assumiu a primeira posição e na relargada no final da reta freou muito tarde e acabou perdendo a liderança. Isso resultou e a corrida continuou. Depois, quando voltou de uma outra bandeira amarela, aí foi o final. O Parker Hillman conseguiu escalar o pelotão, chegar quando ele estava lá na frente. Ele fez a grande cagada de também frear muito tarde, com isso levou o Allgaier, levou o Creed para fora, que tiveram que sair pela pista. Cole Custer retomou a ponta, resumidamente, acabou levando a corrida até o final e acabou ganhando. Foi uma das cagadas, uma das viravoltas mais legais, digno, para mim, de uma final de oval. A gente literalmente não soube quem ia ganhar até as últimas voltas, e acabou dando o Cole Custer. O que me chamou um pouquinho a atenção foi a celebração dele, depois que ele chegou, ele fez o burnout e tal, saiu do carro, foi meio que cumprimentando, assim, meio estilo. Tipo, não tinha aquela emoção, os mecânicos, quando tu vê os caras ganhados, vem com tudo, abraço e tal.
uma comemoração contida, tal, não sei se deu pode ser que tenha tido a impressão que, sei lá, de repente os caras não estão tão bem, ou os caras não estavam felizes com a vitória, não sei, pareceu muito estranho o final da Xfinity, a celebração do Cole Custer ali com a equipe, talvez as câmeras não tenham flagrado o momento exato, mas foi exatamente quando ele saiu do carro, que ele foi cumprimentando um e outro, tal, uma coisa muito contida, muito, sei lá, muito estranho, enfim, isso é a minha opinião, também não vou polemizar porra nenhuma mesmo. Mas eu acho que os melhores momentos da corrida foi isso. No final, o Creed com o Nemechek, bate aqui, bate lá, resolveu na pista. Nemechek com o Sam Smith, que não pegou a primeira porrada, mas pegou a segunda, onde o Nemechek chegou a jogar o carro para cima dele. Esse sim corre o risco de tomar, aí pelo menos o que se disse na televisão americana, que corre o risco dele tomar, sim, uma penalização de uma corrida, porque foi uma reação desproporcional, muito ligada ao caso do próprio Danny Hamlin, do próprio Chase Elliott. Então, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Geralmente na terça-feira, na quarta, quando a gente já tem uma definição. Então, vamos ver o que vai acontecer com ele, ou se vão botar panos quentes e deixar para ele por serem da mesma equipe, que eu acho que é o pior. E como eu já falei, Jay Burton e Chandler Smith, que também se enroscaram na pista e fora da pista, não teve aí um payback dentro da pista, uma retaliação, uma tentativa de tirar o carro, pelo menos não mostrado na TV. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos. Agora, a Cup não tem muito o que dizer, né? Kyle Busch literalmente dominou a corrida, Kyle Lasso fez um corridaço, saiu praticamente lá do fundo e acabou conseguindo chegar ainda em quarto ali no final, mas o Kyle Busch dominou praticamente a corrida inteira, foram 126 voltas que ele ficou na frente, deixa eu ver, 121 voltas na frente, contando as últimas 60, ou seja, ele tinha o melhor carro, pô, das 6 largadas, a primeira ele estava em quarto, ele conseguiu aí avançar para primeiro, bandeira amarela, bandeira vermelha, cara, foi uma corrida com 11 bandeiras amarelas, 3 bandeiras vermelhas, a gente está descontando as 3 bandeiras amarelas que vêm antes e depois da bandeira vermelha, ou seja, né, contando como uma, senão o total seriam 14, paralisação, 1 hora e meia de paralisação, até um pouco mais por causa de relâmpago e chuva, que no final acabou não chovendo. Ou seja, a corrida foi demorada, foi acho quase maior do que as 600 milhas de Charlotte, mas dominada. No final, o Kyle Busch conseguiu dominar e manter o carro na frente até o final. 5 relargadas que ele relargou e se manteve na frente, tirar o chapéu pro cara. Não houve briga ali, porta a porta, batida a batida com o Kyle Larson. Realmente foram esse é o tipo de corrida que a gente gosta de ver, né? Até a última. Tirando os grandes problemas de freio que tiveram, que tiraram o Reddick, que tirou o Gragson, tirou o próprio Rossevari, tirou falta mais alguém que saiu por causa dos freios, o Bubba Wallace, os dois da 2311, Rossevari e Gragson. Fora isso foi algumas batidas, o Cindric com 47 ali foi triste, né? Quando ele tirou o Stenhouse. O Stenhouse vinha para um top 10 aí muito bem acima daquilo que se esperava dele, um top 8, na verdade, ele estava muito bem ali e acabou se envolvendo numa briga com o Cindric, que ainda está dando pano para manga, porque o dono do 47 está dizendo que o Cindric jogou o carro em cima dele, enfim, isso daí não sei se vai para frente, mas polêmicas à parte, podemos dizer que foi algum acidente de corrida nesse momento. Destaque que não tem como não destacar, né? Carson Rossevar correndo com o carro do LaJoy e LaJoy correndo com o carro do Chase Elliott. Todo mundo ficou surpreso, eu não nego que eu também esperava um resultado muito melhor do que o 21º colocado, que foi o resultado do Corey LaJoy. Não sabemos o que aconteceu, se teve algum problema, não saiu até agora nenhuma informação na internet sobre alguma entrevista, né? O que ele, o porquê, né, dele poder se explicar. Existem várias teorias. No começo da corrida, o Kyle Larson também lá em 30º, andando junto com a Joy. Muito provavelmente o carro não estava bem, muito do contrário do que estava o carro número 7 na mão do Rossevar, que estava em 16º no momento que ele estourou o disco de freio. Não sabemos se ele iria terminar nessa posição, se ele iria avançar mais, se ele iria dar um show, mas esse guri conseguiu mostrar que ele tem um potencial. E por um outro lado, o LaJoy não conseguiu mostrar o potencial que supostamente se acredita nele. Eu, pelo menos, acredito que ele merecia mais tempo. Já vi algumas matérias, por exemplo, Bob Pockrass falando que não é essa corrida que vai determinar o potencial do Corey LaJoy, que realmente ele precisaria de muito mais. Da mesma forma que, surpreendentemente, o Russell estava em 16º com o carro da Spire, ele precisaria de mais corridas para mostrar que ele realmente pode estar ali. Então, precisa de uma sequência, né? Então, não sei, eu sinceramente, decepcionado com a atuação do Corey LaJoy, mas também sem saber o que aconteceu no carro, o que aconteceu com ele, o que estava acontecendo. A gente talvez precise ouvir um pouco mais de explicação. Pode ser que ele tenha fudido simplesmente a sua melhor oportunidade na NASCAR Cup com um carro de primeira, ou simplesmente não era o dia dele nem o dia do carro. Enfim, você vai descobrir ao longo da semana, não adianta ficar divagando sobre isso.
Já falei do Kyle Busch, já falei do Rosevar. Então vamos lá. Finalizando o top 15 de hoje, já falei, Kyle Busch aí na tela, foi um dos melhores, ganhou, não tenho o que discutir. Gostem dele ou não gostem dele, o cara já ganhou 3 corridas. Na entrevista, quando ele foi para a RCR, o próprio Richard Williams falou que via nele, né, aquele sorriso, aquela vontade de vencer, e tinha certeza que ele ia ganhar a corrida esse ano. Aí, 3 corridas, está se destacando muito mais que os últimos anos. Danny Hamlin também ficou na cola, deu um empurrão para o Busch para frente, ficou em segundo lugar, tá aí bem. Logano surpreendentemente sacou um terceiro lugar, estava lá atrás, foi caminhando, foi indo para frente. Essas estratégias de 2 e 4 pneus acabaram funcionando muito bem para ele. O Larson, que era para ter ficado em segundo, estava disputando com Kyle Busch, né? Digo que era para ter ficado em segundo, mas ele estava em segundo, acabou nas últimas voltas, ele não aguentou mais o pneu, acabou em quarto. Truex, que se não tivesse tomado uma penalização e tivesse ido para o fundo do pelotão, provavelmente teria ido mais para frente. Já é a segunda ou terceira corrida que acontece isso com ele, ele está tendo um bom carro, ele está indo bem, mas sempre está acontecendo alguma coisa com ele que está fazendo ele ser prejudicado na corrida. Terminou em quinto. Blaney também andou sempre à frente, sempre top 5, inexplicavelmente acabou ficando em sexto, muito provavelmente problema de pneu. Uma excelente posição para o Daniel Suarez, sétimo colocado. Ele também andou ali sempre no top 15, top 5, top 10, ele se manteve na frente, muito do contrário, o Chastain ficou lá para trás, inclusive uma volta atrás, pouco decepcionante, sem entender o que aconteceu com ele. Na verdade, essas últimas 2 corridas. Obviamente ele deu a dele, né? Deu um toquezinho no McDowell, mas ficou para trás. William Byron, oitavo, por momentos ele acabou na primeira posição, mas muito brevemente, só algumas voltas. Michael McDowell, nono lugar, excelente nono lugar. As suas paradas de boxe aí para troca de 2 pneus deram certo, acabaram mantendo ele na frente. Realmente, para o carro que ele tem na mão, tirou leite de pedra, literalmente. Kevin Harvick também, 10º lugar, não tem muito o que falar, a gente sabe, Stuart está terrível. Além de estar com um carro muito ruim, teve o azar do Rosberg quebrar o disco do freio e pedaço de disco do freio entrar no radiador do Briscoe, praticamente acabando com a corrida dele, foi para o último, nem sei se ele abandonou. 11º Bell, que também mandou mais para trás do que por meio, depois ele foi para frente, teve uma escapada, enfim, tampouco fez um corridão, para dizer assim, top 11, tá bom para ele. E o Buescher acabou em 12º, Cindric em 13º, Allmendinger em 14º e Todd Gilliland em 15º. Dessa galera ali, Todd Gilliland foi o que surpreendeu conseguir entrar no top 15. O Allmendinger chegou a andar no top 10, mas tampouco mostrou que podia muito mais, a gente sabe que a Kaulig tá uma merda. Mas enfim, esse é o resultado dessa corrida. Assim, na minha opinião, foi um excelente fim de semana. Tivemos a corrida de Fórmula 1, que foi uma bosta, como sempre, dominada e sem graça. Tivemos a Porsche, né, vencida por uma menina, que é sensacional. A gente tem mulheres no esporte aí brasileiras para comandar, e quem sabe essa menina dá um pau nos marmanjos no futuro. Parabéns para ela, é Antonella, se não me engano. E é isso aí, já está longo demais esse vídeo. Se você chegou até aqui, curte o canal. Se você não chegou até aqui, paciência. Obrigado, uma boa semana para vocês.